Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Muitas pessoas têm me perguntado o que eu acho sobre Emmanuel Macron, se ele é o anticristo, o que a Escritura fala de Emmanuel Macron, do seu reino, o que a Escritura fala da Rússia, da China, de Papa Negro, de Papa Branco, de jesuítas, de maçonaria. Vou mostrar para vocês. Escolhi aqui alguns textos, tá? Eu vou deixar esses textos para vocês no comentário fixo. Vamos pegar aí Isaías 30, alguns versos, Isaías 11, alguns versos, Isaías 31, alguns versos, Isaías 14, alguns versos, e depois a gente vê o que faz. Tá bom? Vou deixar tudo para vocês no comentário fixo. Vamos lá. Isaías 30, a partir do verso 27. Eis o nome do Senhor, vem de longe, ardendo na sua ira, no meio de expressas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição. Um freio de fazer errar estará nos queixos dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa. Alegria de coração, como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, que é a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço, que desce com indignação e ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de pedra de saraiva. Tudo relacionado ao fim, né? Porque com a voz do Senhor será apavorada a Assíria, quando ele fere com a vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der será o som de tamborins e harpas, e combaterá vibrante de golpes contra eles, os assírios. Porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha e abundância. O assopro do Senhor, com um torrente de enxofre, a acenderá. O que eu estou vendo aqui nesses textos? Que Deus está contra o reino da Síria. E que o seu braço vai descer e vai castigar o reino da Síria, e a alegria do coração do povo vai ser como na noite que celebra uma festa. E isso daqui está relacionado com o tempo do fim. Vamos ver o que mais Deus fala a respeito da Síria. Aqui diz que o seu assopro, o assopro do Senhor, que é a respiração, o assopro, é como torrente de fogo. Olha o que diz Isaías 11. Isaías capítulo 11, a partir do verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo os seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido os seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Esse texto aqui se encontra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo coloca esse ímpio aqui como anticristo. E diz, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Em Isaías 30, Deus está descendo e diz que o sopro dos seus lábios vai peneirar as nações, vai matar as nações, vai soprar em uma pira preparada de fogo, enxofre, vai ser acendido pelo sopro do Senhor, e aí Deus vai matar essas nações, esses ímpios, que é a Síria. Aqui Deus está falando que o sopro dele é assim, que ele vai matar o ímpio com o sopro dos seus lábios, e aqui a gente somando um texto com o outro, a gente entende. Se você volta em Isaías capítulo 10, que é contexto do 11, eu não vou ler aqui para vocês agora, vou deixar aí no comentário fixo, vocês vão ver que Deus está falando contra a Síria e contra o seu rei. É o que eu estou vendo nas Escrituras, pelo menos no profeta Isaías. Mais um texto, lembra que a gente leu Isaías 30? Vamos para Isaías 31, do verso 1 ao verso 9. Porque a gente tem que ver nas Escrituras o que a Escritura fala sobre a vinda de Jesus, sobre os reinos que ele está contra, sobre o anticristo. É tudo na Escritura. Isaías 31, a partir do verso 9. A partir do verso 1 até o 9. Presta atenção.
Ai dos que descem ao Egito e buscam socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam o Senhor. Todavia, este é sábio, e faz vir o mal, e não retira suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Pois os egípcios são homens e não deuses, os seus cavalos carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor, como o leão e o cachorro de leão rugem sobre a sua presa, ainda que convoque contra eles grande número de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos Exércitos descerá, ele é o leão, assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar sobre o monte Sião e sobre o seu outeiro. Entendeu aqui a analogia, né? Como pairam as aves, assim o Senhor dos Exércitos amparará Jerusalém. Protejá-la-á, salvá-la-á, poupá-la-á e livrá-la-á. Convertei-vos, pois, filhos de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes, pois naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que vossas mãos fabricaram para pecardes. Nós lemos do 1 até o 7, e você vê que fala da descida do Senhor para pelejar no seu monte Sião contra os pecadores. Olha quem são esses. Então, a Assíria cairá pela espada, não de homem. A espada, não de homem, a devorará. Fugirá diante da espada e os seus jovens serão sujeitos a trabalhos forçados. Isso daqui não é contexto histórico, porque nunca se cumpriu isso. O Senhor nunca desceu para pelejar no seu monte contra a Síria. Embora vocês possam achar que isso está a respeito de Senaqueribe e é só do passado, jamais isso aconteceu no passado. A história de Senaqueribe, ela é bem semelhante ao que está acontecendo com Gog e Magog. Você procura isso que você vai encontrar. Senaqueribe é uma das figuras do anticristo na Bíblia. Na Bíblia tem várias figuras do anticristo. O primeiro, vamos ver se eu lembro aqui, o primeiro é Nimrod. O segundo que eu vejo com uma clareza é Nabucodonosor. O segundo é Senaqueribe. Primeiro Nimrod, segundo Senaqueribe e o terceiro Nabucodonosor. Ambos da Babilônia, da Síria, lá daqueles lados. A quarta figura que não aparece na Bíblia, mas aparece o seu reino na Bíblia, é Antíoco Epífanes. E depois de Antíoco Epífanes, uma figura que a gente vê que não aparece na Bíblia, mas aparece na história, é Nero. E depois disso, eu consigo somente enxergar, depois de Nero, teve alguns imperadores que podem ser figuras do anticristo, mas não tão claro como foi Nero. Depois de Nero, eu vejo claramente Hitler como uma figura do anticristo. Então, são alguns homens que são figuras do anticristo. Alguns estão na Bíblia, outros não, estão na história, mas fazem como tipologia. E Deus mostra mesmo, ele usa com mais profundidade as figuras que estão na Bíblia. E a Síria, Senaqueribe, o rei da Síria, ele é usado com muita clareza como figura do anticristo. Tanto é que sempre, quase todos os textos que falam contra a Síria, vai estar relacionado à vinda do Senhor, o dia da sua ira, o dia da sua volta, que ele vai derrubar a Síria nos seus montes. Inclusive, vamos ler mais um texto que fala sobre isso. Então, isso daqui que está falando aqui não é contexto histórico. Pessoas vão querer aplicar tudo isso daqui como acontecimentos históricos, principalmente os falsos preteristas. Esses não podem ser nem água fria e nem água quente para a igreja. Nenhum e nem outro. Vamos lá, Isaías 14, vai ter algo interessante também. Isaías 14, a partir do verso 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações.
até o 27. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, a invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar? Viu que ele falou da Síria? E falou todas as nações. Porque ao estudar as profecias e as tipologias e olhar para o mundo de hoje com os olhos na profecia, você vai ver que o reino da Síria é o reino que volta. Os assírios, você tem que conhecer o reino da Síria, né? Senão não tem como compreender a profecia. Por que Deus usa a Síria e os assírios para o final? Porque a Síria remonta ao antigo império, que a gente pode chamar de antigo império grego. Quando o Antíoco Epífanes conquistou também, Antíoco Epífanes conquistou o norte, conquistou uma porção do oriente, conquistou o sul também.